Um salve com muita alegria, família Sente. Muito bom estar com vocês aqui novamente no nosso canal conversando sobre espiritualidade. Hoje, nosso segundo dia de estudo do Livro dos Espíritos. Como combinado, vamos publicar esse vídeo todos os domingos às 20 horas, tá? Se você não assistiu o primeiro estudo, vai lá no YouTube, que você vai conseguir ver lá o nosso primeiro vídeo, o estudo do Livro dos Espíritos, aula 1, ok? Então é isso. Para quem já está acompanhando a gente, a dinâmica, a Vânia vai ler o livro, parte a parte, pedaço a pedaço, folha a folha, e aí, conforme a necessidade, a gente vai fazendo interações e verificando itens que sejam importantes para poder contextualizar as questões. Agradecido, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, acionar as notificações e curtir, compartilhar e comentar para que a gente tenha assunto aí para poder conversar com vocês. Grande beijo no coração e vamos lá, Vânia. Zé, nós vamos ler o capítulo 4 da introdução. Nós estamos na introdução ainda. Ele está falando sobre os fenômenos e falando do que eles estudaram e pesquisaram, né, para chegar à conclusão. E vamos lá. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações, e sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Pois é, então Kardec está falando de como ele começou todo esse estudo sobre essas mesas girantes, as mesas que batiam as pernas quando eram perguntadas, faziam perguntas se era assim, não. E ele mostrou no capítulo anterior, se fosse físico, todas as condições, se fosse alguma coisa física, teria outra coisa que ia acontecer. Mas já que eles respondiam com inteligência, eles prestaram atenção e viu que a pesquisa iria para um outro caminho desconhecido. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo deste modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar, é que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, abre parênteses,
e isto constitui nova circunstância digna de nota. Fecho parênteses. Indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Muito interessante esse fenômeno, né, William? E não sei por que ainda existia ceticismo com relação a essa prova tão grande, não tem como você dizer que isso não era verdade, que não existe espírito, e teve tanto questionamento com eles, com o Kardec, tanta discussão, querendo comprovar o contrário de tudo isso, não sei por quê, né? Porque está tão Olha, claro. a gente assiste, depois de quase 200 anos do Livro dos Espíritos, citações claríssimas em mensagens psicografadas por espíritos, notadamente por Chico Xavier, dando nome, né, como a gente teve na nossa própria família, dando nomes de pessoas que a gente nem conhecia, depois você vai pesquisar e encontra, falando claramente sobre situações que provam que tem alguém por trás daquele ser que está escrevendo que não te conhece, Pois é. e as pessoas ainda duvidam. Você imagina na época que estava começando tudo isso. É um processo que, infelizmente, é muito claro do ser humano, né? Não, e a gente aí comprova o quanto nós estamos longe ainda de estarmos num grau de evolução, porque se uma coisa óbvia prefere se recusar, achar que não é, que não existe, é complicado, né? É muito difícil. É bem Bom, complicado. o conselho Sabe? foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Abre aspas. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que eu acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que ele tenha. Daí o haver se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas dotadas para isso, de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas, ao mesmo tempo, físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Fim do 4º capítulo da introdução. É interessante porque ele já coloca aí até uma pitada aqui agora
sobre a mediunidade, que é uma faculdade, né, que muitas pessoas tinham ali, mas ela só pode ser trabalhada se ela tiver um exercício, ou seja, tem que estudar para poder fazer a parte de mediunidade de escrita e outras mais. Isso já se falava aí no início, né, quando ele começou. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, e etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium e nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais, que não escapariam a um observador atento, tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Esta impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimento. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade: a mudança radical de caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Ou seja, impossível, né? Mais do que claro que os espíritos estavam agindo ali. E continuaram. E isso é interessante, que não foi só na França, né? Porque essa ideia da cesta foi dada pelos espíritos na França e em toda a Europa. Cada espírito que se manifestava lá falava isso: põe a cesta com lápis. E coincidentemente, todos, né, fizeram. A segunda circunstância resulta da natureza mesma da resposta, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos, e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário, sucede, não tem consciência do que escreve debaixo de sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça,
ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Isso é comprovadamente, né? É muito interessante também, é o Chico, né? O Chico tinha 4º ano primário e ele psicografou um livro como Ação e Reação, de André Luiz. Nossa, hoje em dia, um médico tem dificuldade de ler e entender, raciocinar, precisa ler com calma, porque ele fala tanto de física, ele fala tanto de toda essa mecânica, que você precisa até ter um dicionário do lado. E o Chico foi que psicografou. Fora todos os poetas, todos os grandes escritores que ele psicografava, até em outras línguas. E ele só tinha 4º ano primário. Então, não tem como negar. Eu acho que se negam pelo simples fato de não querer aceitar uma verdade que já está mais do que comprovada. Por isso que Eu eu acho. disse, se você imagina que isso acontece hoje, Chico com o 4º ano primário tinha todo esse conhecimento. Aliás, né, no Parnaso de Além Túmulo, Menotti Del Picchia falou, né, Menotti Del Picchia, que se tratasse de um pastiche, ou seja, de um mentiroso, ainda assim ele mereceria todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, É né? verdade. Então, quer dizer, se as pessoas não acreditaram nisso, sei lá, 80 anos depois que o Livro dos Espíritos foi criado, e hoje, quase 200 anos, também não acreditam, natural que na época de Kardec as pessoas não acreditassem. André, por favor. Eu vejo que o ser humano que quer se sentir dominante em determinada situação, sentir que tem algum poder em determinada situação, tem dificuldade de aceitar que existe alguma coisa que ele não controla, que existe algo que ele desconhece. E isso acaba incomodando as pessoas. Então, às vezes, existe uma negação sistemática de algo, justamente porque admitir que você não tem o domínio da situação e que você talvez não seja, né, o maioral em determinado aspecto, né, que tem algo que você desconhece e você não controla, incomode alguns. Na realidade, é o orgulho do ser humano, né? Ele acha que ele é mais que Deus. Então, quando tem alguma coisa que ele não controla, como diz você, em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e tão triviais que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou elas estão fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, a luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo, e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa. E do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico.
Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco. E veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que eles nos dizem. Esse é o fim do quinto capítulo, né, da introdução. Vamos começar o sexto. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. O que está querendo dizer aqui que não precisaria ter aqui a Terra, nós aqui vivos, porque os espíritos já estão criados, estão no espaço. É isso que ele quis dizer aqui? Eu acho que ele gerou um contexto para explicar que, quer dizer, lá na frente, né, nas perguntas, ele vai explicar o porquê da encarnação. Mas o que ele quis dizer é que os espíritos existem independente da carne, foi isso que eu entendi. Também acho, independente, eles já foram criados, eles existem, independente se aqui vai existir ou não. Foi isso que eu entendi também. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Vânia. Tem, sim. Oi, alguma coisa? Sim, na quarta-feira passada, ele fez, você lembra que ele fez uma contextualização de 3 visões diferentes de alma. E aí ele chega na visão que ele passa a adotar, que é exatamente isso. A alma é o espírito encarnado. Isso. Né?
espírito e o corpo têm um princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que ainda ele não deu o nome de perispírito, né? Mas ele Isso, então. E esse, já percebeu isso. não, eu só queria fazer essa menção, porque teve aquela reflexão que ele explicou de uma maneira genérica, e agora ele está afunilando o conhecimento. E Ele mais falou que isso. isso, na Umbanda existe a crença, ou pelo menos a terminologia, de que alma é qualquer espírito, mesmo desencarnado. E na visão de Kardec, não. E é essa visão que a gente acredita será mais correta. Um espírito Isso. desencarnado, ele tem o perispírito, e ele é um espírito liberto do corpo, portanto, a palavra alma não se aplica. Muito Isso. embora seja bem análoga, né? Então, a linha das almas, que é ligada ao Baloaê, por exemplo, são espíritos desencarnados com os quais nós fazemos os nossos trabalhos, os nossos guias, né? Certo. Interessante. Tá? Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Pronto. Então, o homem ali está determinado. Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Olha, ele coloca bem. Pela alma, o homem participa da natureza dos espíritos. Veja bem. Isso. Agora vem aqui embaixo. O laço, ou, agora ele pôs a palavra, perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Isso. Um ponto que eu acho que é relevante para falar neste momento, que não era, na época de Kardec, possível fazer, mas hoje em dia existem experimentos científicos dizendo que a alma tem peso. Não sei se você sabe disso. Não, mas isso daí já na época de Aksakoff já tinha isso. Aksakoff pediu, ele pesou, mediu, César Lombroso também, usaram métodos de peso e medida dos espíritos. Inclusive daquela menina, da Kat King, que foi uma das médiums, uns dos espíritos mais que vieram fisicamente bater na porta deles, de William Crookes. Ela bateu fisicamente, pediu para entrar. Entrou e falou: estou aqui e vou ficar com você até quando você precisar. William Crookes pesou, mediu, conversou, pegou na mão, fez de tudo. Quer dizer, beleza. Quem quiser ter uma prova de que os espíritos existem, que tudo isso que nós acreditamos e aceitamos como verdade, tem já comprovação naquela época, já eu não sei qual é o ano, mas quem quiser olhar na internet para ver, César Lombroso e Aksakoff, os dois fizeram tudo isso com realidade. E depois tem outros também, tem Máquina Kirlian. Não, independente de Máquina Killian, uma coisa importante é que os médicos, já agora, do final do século XX, eles passaram a pesar a pessoa que estava prestes a morrer, e imediatamente após a morte, tem uma diferença de 27 gramas. Interessante, A né? alma pesa 27 gramas. É claro que uma alma de um cara do meu tamanho deve ser um pouco mais pesada, né? Um pouco mais pesada, depende do tamanho do defunto, mas tudo bem. Mas Não, mesmo assim, mas isso é um fato. Isso é um fato. Até teve documentários a respeito que e esses é um caras fato eles... atual, né? Atual. Sim, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Fala, Então, André.
Então, vocês estão falando que existem as pesquisas científicas, comprovações. Hoje, quem quiser saber exatamente o que a ciência fala da existência do espírito, né? Que habita o corpo, que quando desencarna, né, se torna espírito. Muita resistência para que a pessoa procure qualquer confirmação e qualquer base científica para isso ainda é o cunho religioso, porque É, todos sabemos que existe uma pressão muito forte das igrejas em denominar todas as aparições e todos os contatos mediúnicos como situações demoníacas, como se o demônio tivesse uma ascensão aqui no planeta Terra maior do que a ascensão de Jesus ou de Deus, enfim, do bem, né? Como se tudo que aparecesse, tudo que se comunicasse, tudo que tivesse o exercício mediúnico fosse proveniente de algo ruim. Então, essa pressão foi criada justamente pela necessidade de domínio das religiões sobre o homem. exatamente. Aos poucos, esse domínio vai diminuindo e o ser humano vai ficando mais racional e vai começando a procurar um pouco mais as explicações mais lógicas, né? O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Ele é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Claro, todos os seres humanos são diferentes, e os espíritos são seres desencarnados, quer dizer, a diferença é realmente, cada um é um, né? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons e nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Interessante como Kardec já classificava todos esses tipos de espíritos. Imagina o quanto foi feito de experiências entre todos esses pesquisadores que trabalhavam com isso para chegar a toda essa conclusão. Então, eles tiveram contato com todo esse tipo de espírito, essa gama de espíritos, para eles poderem, nessa época, quando ele compilou esse livro, ele já colocou isso tudo. Ou seja, ele viu que os espíritos são como nós encarnados. Tem aqui os aproveitadores de situação, tem os folgados, tem os maldosos, tem os bondosos, e eles tiveram contato com isso tudo para poder categorizar todos esses espíritos. É muito interessante. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação. Ele já tinha essa palavra, hein? Que é imposta a uns como expiação e a outros como missão.
A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Aí eu faço uma pergunta para o William. Será que essa palavra existia ou foi traduzida por Guion Ribeiro para melhor entendimento nosso? Você fala de encarnação? Essas palavras todas que ele utiliza aí, e Eu que acho que será pode ser que o Ribeiro. A gente precisaria ter acesso, né, à primeira versão do Livro dos Espíritos, ainda que fosse em francês, para verificar. Mas eu creio que Kardec deva ter feito uma interpretação dos fenômenos, porque o termo encarnar, né, significa entrar na carne, né, ou fazer parte da carne. Então, eu acredito que ele tenha criado esses termos, sim. Fala, André. É justamente isso que eu ia falar. Encarnar seria estar dentro de, né? No caso da carne. É. Então, ele deve ter usado mesmo essa expressão. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, da onde saíra, para passar por uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Aqui embaixo tem um adendo, está escrito assim: há entre esta doutrina da reencarnação e a da metempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica, que é explicada no curso da presente obra. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal, que é o caso da metempsicose, que eles dizem que você pode nascer como um macaco novamente ou como um cachorro na próxima encarnação. Acreditam na reencarnação, porém acham que o ser humano, o espírito humano, retroceda, e isso não existe. É uma coisa interessante que me colocou agora. Se Kardec já falava dessa existência dos espíritos, e nós, seres humanos, sabemos quanto nós somos diferentes um do outro, como as pessoas que não acreditam na reencarnação podem imaginar que o espírito um dia será anjo, como disse Jesus? Como ele pode acreditar que um dia esse ser que mata 10 pessoas pode um dia ser anjo? Como essas pessoas que não acreditam na reencarnação acham que isso pode acontecer? Ou também, por que as diferenças das pessoas aqui na Terra? Deus colocou um com numa categoria, colocou o outro numa outra categoria. Você vai nascer bandido. Você vai nascer bonzinho, você vai nascer assim, você vai nascer assado. Por que toda essa diferença, né? Aonde que eles conseguiram entender isso sem aceitar uma reencarnação? Fala, Andréia. Então, na verdade, eu volto a tratar daquele mesmo assunto das religiões que vendem a ideia para os seus adeptos de que você, ao estar participando daquela agremiação, você está automaticamente sendo enviado aos céus, né? Seria uma forma de atingir a evolução participando do local que eles estão Mas aí, pregando ali, as é, orientações. mas a pergunta é como eles podem admitir as diferenças aqui na Terra se não existir a reencarnação? Fala, Não, William. então, começa que eles não admitem, né? Começa por aí.
Quem não acredita em reencarnação não admite. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu queria também fazer uma lembrança que me veio à memória agora. Kardec pode ter se baseado, e com certeza se baseou, em conhecimentos ancestrais, né, ou seja, anteriores a ele, do budismo, né, do próprio hinduísmo, que já eram reencarnacionistas, né, já acreditavam nisso. Porque Buda, a gente ficou sabendo depois, pelas informações dos espíritos, que ele foi um Cristo que veio à Terra antes de Jesus para trazer a palavra para uma parte da humanidade, né? É, Então, ele já falava então, disso antes de mas, Jesus, logicamente, antes de Kardec. mas mesmo assim, eu não sei como esses seres que não acreditam em reencarnação podem dizer por que nós todos somos diferentes uns dos outros. Por que um nasce inteligente? Porque o outro nasce tapado? Porque um gênio, o outro é completamente, sei lá, estúpido mesmo. Por que essas diferenças? Deus criou cada um, se nós somos todos iguais, não teria que ter diferença. O porquê? Fala, Andréia. Eu já fiz essa pergunta, né, para algumas pessoas que não acreditam em reencarnação, e a única resposta que eu escutei delas é que Deus quis, quer dizer, não houve nenhuma explicação lógica para que Deus trate com igualdade todos os seres. Então, ele E então, na verdade, você está simplesmente atribuindo a Deus e a interpretação de Deus sem buscar qualquer lógica nessa situação, nessa questão. é uma coisa. Pois é, continuamos. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. Já se vê, na Rosa Cruz, o Ayrton dizia para mim que quando o espírito sai do corpo, quando ele morre, né, o corpo morre, ele se une a um todo. Já Kardec diz que nós somos individuais, indivíduos mesmo, e ele conserva essa individualidade mesmo depois de desencarnado. Então é interessante, né, como porque essa filosofia de Rosa Cruz, ela vem lá do Egito, vem de lugares assim bem remotos, né? E era uma filosofia meia fechada, era só para eleitos, né? E eles falavam isso, não existia individualidade, você perde toda a sua individualidade quando desencarna. Fala, Andréia. Se a gente pensar no processo de evolução do espírito como um conceito de aprimoramento das ideias, e uma evolução natural das ideias, dos sentimentos, você automaticamente vai entender que os espíritos, conforme vão evoluindo, eles vão se tornando semelhantes nos seus interesses, semelhantes na sua maneira de sentir. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ser um ser individual. Mas É. em determinado aspecto, você acaba tendo uma comunhão maior entre os seres, vamos dizer assim. Ué, mas na realidade, iguais estão sempre com os iguais. Isso já faz parte, né? Porque a nossa frequência vibracional se dá bem com outros que estão na mesma frequência. Isso é óbvio. Agora, você perder individualidade, ou, como dizem os evangélicos, e dormir num sono eterno até que Jesus ressuscite,
São coisas complicadas, eu não sei como eles conseguem aceitar isso como lógico, como normal. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Olha aqui, já acreditava-se que os planetas eram habitados. Com certeza, Kardec estudou, mas ele recebeu as informações desses espíritos para ele afirmar isso na introdução do Livro dos Espíritos. Sim, vamos lembrar que Camille Flammarion, que é contemporâneo e era o melhor amigo dele, era um profundo estudioso do cosmos, né? Camille Flammarion tem um livro, inclusive, não sei se você conhece, que ele fala sobre galáxias, sobre uma série de coisas, né? Super interessante isso. Eu até sei. Eu comecei a ler esse livro, mas eu achei um pouco cansativo, o assunto não me despertou, mas eu tenho. Nós temos isso lá na biblioteca do GEM. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiums que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos. Os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes,
amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. É muito interessante a revista espírita que Kardec escreveu. Ele tem tanta conversa com espíritos assim evoluídos, espíritos que eram reis, que estavam numa posição econômica maior. Ele conversa com espíritos que são poetas, e ele fala até com espíritos que falam de habitação em outros planetas, dando detalhes desses planetas. Está tudo na revista espírita, na revista número 2 que eu li, que, aliás, eu precisaria pegar mais para dar continuidade. Tem muita conversa de Kardec com espíritos, muita, e com todo tipo de espíritos, daí a essas informações que eles nos trazem. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, os que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece aos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem, que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo,
que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que é o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. E, finalmente, agora, mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhes permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Este o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Então, quando Kardec fala sobre a linguagem, vamos entender de uma maneira muito verdadeira. Linguagem não quer dizer apenas as palavras, né? Tanto é que existe linguagem corporal, né? A linguagem, essa palavra, ela denota uma intenção, ela denota um objetivo, ela denota uma função para aquele tipo de comunicação, seja ele qual for. Muitos espíritos que se fazem passar por espíritos evoluídos, se fazem passar por espíritos de escola, utilizam muitas vezes terminologias científicas, terminologias aprimoradas e tem até posturas nobres, né? E isso não quer dizer que sejam espíritos que tenham realmente a linguagem de um espírito evoluído. Então, a gente não pode limitar essa interpretação com esse termo linguagem simplesmente ao uso de palavras. Então, volto aqui a lembrar daquela passagem do Evangelho, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Muitas vezes você pode receber um conselho de um conteúdo extremamente nobre, vindo de uma pessoa muito simples e até rústica, uma pessoa muito, às vezes, sem cultura, e que vem com uma profundidade e uma intenção muito positiva e muito unida à benevolência de Deus, né, aos espíritos iluminados. Pois Então, é vamos. o que acontece com a Umbanda, né? São espíritos Exato, que aí têm que eu estou mais querendo fé, dizer, mas porque a veja palavra bem, linguagem, é, pode ser é, interpretada como simplesmente a escolha de certas palavras, e linguagem, ele quer dizer muito mais do que isso, né? então, Tanto é que existe o termo linguagem corporal, que seria a identificação dos sentimentos ligados a movimentos do corpo. Existem então, técnicos, né, pessoas é, é, científicas que interpretam a linguagem corporal dentro de penitenciárias, em consultas de psiquiatria, de psicologia. Então, a palavra linguagem, ela não é uma referência apenas por uso de palavras, porque muitos espíritos, às vezes, com más intenções, se escondem, né, em palavras muito belas e formosas. A linguagem, ela vem com um conteúdo implícito a ela, da onde ela quer elevar ou diminuir, né, o ser humano, né? Tem gente que consegue, através de palavras muito lindas,
diminuir a moral de uma outra pessoa com palavras extremamente rebuscadas. E tem pessoas que, com palavras, às vezes, até diretas e grosseiras, elevam a pessoa, pelo menos no sentimento, no pensamento de querer procurar algo melhor, né? Então, a linguagem tem essa interpretação mais complexa. Tá certo. Tá certo, e a gente coloca bem isso agora na Umbanda, né, para nós, que são espíritos que se manifestam, não que são, bem humildes, numa posição humilde, né, de preto velho, de caboclo, de baiano, e tudo mais, mas o importante é o conteúdo do que eles colocam para a gente. Quando eles colocam alguma mensagem, quando alguém traz um problema para eles, para não que que eles vão resolver, porque eles não resolvem, mas o que eles dão? Eles dão uma ideia, eles dão um caminho, eles dão não seria opinião, não, eles não dão opinião, eles dão conselho. Sempre os conselhos deles são pautados dentro do Evangelho, dentro dos preceitos cristãos. Então, eu acho que os espíritos superiores sempre se baseiam nisso. Nessa frase que ele colocou ali, só faça para os outros aquilo que gostaria que os outros fizessem. Isso aí, se o espírito fala isso, dentro desse conceito, ele é um espírito superior e um espírito de bem. William, acho que nós já temos que encerrar. Sim, é isso. Então, eu quero agradecer a presença de todos nessa nossa hora de estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, acionar as notificações e comentar o que você achou sobre esse pedaço da introdução do Livro dos Espíritos, compartilhar para que muito mais gente possa ter acesso a esse nosso estudo. Legal? A gente se vê de novo no próximo domingo, uma vez que nós gravamos na quarta, mas publicamos no domingo. Grande beijo no coração de todos. Axé.